Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia. Setembro agora nós temos o Rei de Clark. Não temos a data ainda, mas ele vai estar conosco. Não percam, vai ser... As cadeiras lá de trás vão vir para... Então lá atrás vão ter que ser colocadas de novo. E nós vamos fazer aqui uma terça-feira, possivelmente. Aqui muito abençoada. Bem em setembro, né? Em Lucas capítulo 15. E nós vamos ler do 11 até o 32. Lucas 15, de 11 a 32. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Amém? Queria que não houvesse mais nenhuma circulação na igreja a partir de agora. Nós temos que aprender a parar. Porque a nossa circulação atrapalha o pastor, atrapalha o Espírito Santo, atrapalha a pessoa que quer ouvir. E pode ser que seja a última oportunidade que muita gente que entrou aqui hoje tenha de ouvir a palavra de Deus. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem o cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volto para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos,
porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pai bendito, eu quero te louvar para a tua palavra que foi lida. Que texto lindo, Senhor. É um dos textos que quando a gente lê, Pai, a gente pode até dizer que se na Bíblia se resumir só a esse texto, já era o suficiente para nós entendermos muita coisa a respeito de Ti. E nessa noite, Pai, depois de eu ter já pregado no primeiro culto, já é o segundo, mas nós queremos um vinho novo, um óleo novo, uma unção nova, que a Tua palavra seja pregada hoje aqui. E apesar das pessoas serem tão diferentes, realidades tão especiais, específicas, eu te peço nessa noite que o Senhor fale de uma forma muito especial, muito específica com cada um, Senhor. Muito obrigado, porque eu sei que Tu és Pai bom. Tu és um Pai muito bom. E Tu não negas nada que um filho Teu te pede, quando é para a glória do Teu nome e para a extensão do Teu reino. Porque assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Vai dar uma salva de palmas para Jesus. Queridos, essa parábola, ela nasceu por uma provocação que foi feita para Jesus. Quando Jesus estava na casa de um homem religioso. Jesus foi convidado para uma festa, um acontecimento, e ele estava na casa de um homem religioso nessa festa, nesse evento. E ali Jesus estava comendo, conversando, se relacionando com pessoas que, para a sociedade, eram pessoas de baixo calão, eram pessoas indignas. E aquele religioso fez uma observação. Ele disse assim para Jesus: esse homem come com pecadores e esse o recebe. E como fruto, queridos, dessa palavra picante, dessa palavra venenosa, Jesus contou 3 parábolas, Tiago. Ele inventou 3 histórias, que são lindas histórias. A primeira história é de um pastor que tinha 100 ovelhas e que perdeu uma dessas ovelhas. A segunda história é de uma mulher que tinha 10 moedas e que perdeu uma moeda. E a terceira história é essa que nós lemos, de um pai que tinha 2 filhos e que perdeu um. Nessas 3 histórias, queridos, nós temos 3 comportamentos idênticos que as pessoas tiveram, que essas pessoas tiveram quando tiveram perdas, do pastor, da mulher e do pai. O pastor que perdeu uma ovelha foi em busca da ovelha. A mulher que perdeu a moeda, ela revirou a casa, ela abriu a luz, ela procurou aquela moeda, porque ela queria achar aquela moeda dela. Tinha muito valor para ela. E o pai que perdeu o filho, que esperou pacientemente que esse filho voltasse para a sua casa. Mas o que marca, queridos, nessas 3 histórias que Jesus contou, é que Jesus queria dizer a verdade, era a relação de afeto, de amor e de carinho de Deus para com seus filhos. A síntese, quando a gente espreme essas 3 histórias, quando a gente analisa essas 3 histórias, a gente apenas aprende tão somente. Jesus está querendo nos ensinar a forma como Deus se relaciona comigo e com vocês. Queridos, na primeira história, que Jesus queria dizer é que quando aquele pastorzinho de ovelhas achou, procurou aquela ovelha,
largou as 99, porque aquela ovelha foi embora. Quando ele achou aquela ovelha, ele trouxe e fez uma festa, porque ele tinha achado aquela ovelha. O que Jesus estava querendo dizer, queridos, é que se um pastor tem alegria, quando ele acha uma ovelha, que é um animal irracional, quanto mais Deus não tem alegria quando um dos seus filhos volta para o seu aprisco, volta para o seu seio, volta para a sua família e volta para a sua casa. A segunda história, queridos, é a história de uma mulher que perdeu uma moeda, tinha uma moeda perdida. E aquela mulher saiu à cata da moeda, pegou a vassoura, varreu, tirou os móveis do lugar, acendeu a luz, e quando ela achou aquela moedinha, ela fez uma festa. Ela chamou os amigos. E aí é que está a ironia dessa parábola, queridos. Porque aquela moeda, ela era de menor valor do que aquilo que aquela mulher gastou para fazer aquela festa. Sabe por quê? Porque o valor daquela moeda não estava no valor propriamente dito. O valor daquela moeda estava no valor que ela dava àquela moeda. Essa é a história de Deus comigo e com vocês. Quanto nós valemos para o mundo? Tem gente, Daniel, está preso que não vale nada, né? Pai abandonou, a mãe abandonou, família diz, cabra não vale nada. É um bandido, salafrário. Pastor, não adianta insistir com ele não. Mas o valor daqueles que estão hoje nos presídios, Edinho, que o mundo não dá nada, que o mundo já desistiu, a família já desistiu, minha querida irmã Lourdes, é tal qual essa moedinha de 10 centavos, 20 centavos, ninguém quer, às vezes cai no chão, eu mesmo, muitas vezes, porque eu tenho dificuldade de pegar as coisas no chão, eu não sei porquê, essa barriga me atrapalha, às vezes cai uma moeda, eu vou pegar essa moeda para quê, o esforço que eu vou fazer, mas eu quero dizer, queridos, em nome de Jesus, que você e eu, e aqueles que estão hoje, que o mundo diz que não vale nada, pode não valer para o mundo, mas tem um valor muito grande para Deus. E é o valor do Filho unigênito dele, que ele mandou morrer na cruz, porque ele te ama, porque ele te quer bem, porque ele não desiste de você, porque você tem um valor inominável para Deus. Um filho que se perde, e o pai espera a volta desse filho. Mas a moral da história é a mesma. Porque quando o filho voltou para casa, teve alegria. Foi imensa. Que ele pegou e mandou matar o boi. Mas não foi um boi velho lá de Tauá. Nada contra Tauá, se tiver alguém de Tauá aqui. Agora estamos na seca. Não foi um boi velho de Tauá, nem lá de Mombaça, um lugar seco também. Nem do Iguatu e nem ali antes de Sobral, que parece aqueles filmes de bang bang. Massapê, não, Massapê é depois. Vamos voltar aqui. Então não é um boi velho, magro. A alegria foi tanta que ele matou aquele boizinho que ele estava alimentando com a melhor ração. Foi o melhor boi que ele deu, que ele fez a festa, colocou um anel no dedo, uma capa, deu honra. Sabe por quê? Porque aquele filho tinha um valor muito grande para ele. Nas parábolas, nessas três, o que Jesus tenta, querido, nos ensinar é o comportamento de Deus para conosco. Essas três parábolas, Deus está apenas a nos ensinar, tentando nos ensinar, queridos, o comportamento que Deus tem comigo e com vocês. Por que que ele fez isso? Porque ele foi, Tiago, insultado por aquele fariseu. Porque ele foi provocado pelo fariseu. Diga assim para o seu vizinho: quando alguém provoca a Deus, Deus sabe responder essa provocação. Sabe por que eu estou hoje aqui, Daniel? Porque um dia alguém provocou a Deus e disse assim: esse menino não vai dar mais para nada. Aí Deus disse: só de bem
eu vou mostrar que ainda tem jeito. Sabe por que você está aqui hoje? Porque teve algum endemoniado que abriu a boca para provocar Deus, dizendo: esse daí não vai dar para nada. E hoje você está aqui porque Deus disse que dava. Porque você tem jeito, teve jeito. Porque Deus continua te amando, investindo e fazendo festa. Aleluia. Alguém provocou. E eu disse que aquele fariseu devia ter ficado calado, perdeu a oportunidade de ficar calado. Mas louvado seja Deus, porque Deus foi provocado. E ele escreve, inventa as mais lindas histórias que alguém já pode ter escrito nessas 3 parábolas. E aí Jesus respondeu e disse: olha, é assim que Deus se relaciona com a gente. Ele é igual a um pastor, ele é igual a essa mulher que varre a casa e busca uma moeda. Mas eu quero dizer para vocês que nós não sabemos muita coisa, ou praticamente nada a respeito de Deus. Porque hoje à noite a minha linha de raciocínio é a seguinte: que nós não sabemos nada a respeito de Deus. Nem eu, nem você, nem um bichão. Tem gente que está na igreja, não aqui na Igreja Plenitude, não. Porque aqui nós nos reproduzimos. Mas tem gente que lê a Bíblia para se inchar e dizer que conhece a Deus. Aí fica cheio de si, entroniza o ego e começa a apontar o dedo para os outros, né? Julgando. Aquele é assim, aquele é assado. Quem é o homem para julgar o outro homem, hein? Quem é o ser humano para achar que sabe alguma coisa? Sabe por que eu tenho certeza, querido, que eu e vocês não sabemos nada de Deus? Em primeiro lugar, porque Deus é eterno. Eu nasci no dia 29 de março de 65. Mais cedo ou mais tarde eu vou ser promovido. Ontem à noite morreu aquela senhora Chiquinha da Lagoa, que eu falei aqui. Bichinha, vocês sabem que eu sabia que ela ia morrer? Eu trouxe ela para cá, ela passou uma semana, eu tratei, ela ficou boa, levei para o pé 100. E eu tinha dito para ela: Chiquinha, você não vai morrer em Fortaleza. Você vai morrer onde você nasceu. Você vai morrer onde você viveu. Deus não vai permitir você morrer longe de casa. Eu estava ontem à noite, plantão, quando me ligaram. Disseram que ela tinha morrido. Eu quero pedir perdão a vocês pela minha emoção. Um dia eu vou me encontrar com ela, porque eu sei que eu sou finito. Como é que um cabra como eu, finito, pode conhecer a Deus que é infinito? Não dá. É presunção. Sabe por que eu tenho certeza que nós não sabemos nada de Deus? Porque Deus é santo, irmãos. Absolutamente santo. E nós somos pobres pecadores. Corrompidos, muitas vezes de maldade. Irmãos, às vezes o que eu quero fazer eu não faço, Adinho. E eu entro em crise, porque o bem que eu quero fazer, irmãos, às vezes eu não consigo fazer. Uma luz. E aí eu entro em crise, eu ainda estou levando pau nessa matéria, quando já era para eu não levar mais. Sabe por quê, irmãos? Eu não sou. Como a gente pode conhecer a Deus? Tanto que em algumas circunstâncias os homens quiseram conhecer a Deus, e Deus disse: impossível de me conhecer. Você quer entender Deus? Até Paulo diz que só conhece em parte. Lá em 1 Coríntios 13, em parte conheço. Paulo não conhece a Deus na dimensão do que Deus é. E nós temos como exemplo Moisés. Moisés uma vez disse: Deus, eu quero ver a tua glória. Quero ver a tua glória. E Deus disse: Moisés, não dá para tu ver, porque se tu ver, tu vai morrer, ser consumido.
E aí ele disse, tudo bem, já está insistindo. Eu vou permitir que você veja só as minhas costas, mas você vai ver por uma fresta de um penhasco. Você vai ver só por uma pedra, você vai ver a minha glória assim. E aí Moisés não ficou satisfeito com aquela visão. E aí Moisés disse assim, Deus, me diz teu nome. Como é teu nome? Porque o nome definia as pessoas. Hoje em dia não, obrigado. Hoje em dia não. Dias, Júnior, não significa nada. Dias, Júnior, significa que eu sou filho meu, sou o nome do meu pai, né? Mas lá na antiguidade, no povo judeu, o nome tinha a ver com a personalidade da pessoa. O nome tinha a ver. E aí Moisés disse, Deus, deixa eu saber qual é o teu nome. Ele disse, tudo bem, eu vou dizer o meu nome. Eu sou o que sou. Não disse nada. Simplesmente eu sou o que sou. É muito indefinido isso. Por quê? Porque nós não podemos saber muito a respeito de Deus. É impossível entender Deus na complexidade de quem Deus é. E Paulo escreve aos Romanos e diz assim, ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. Quem é que pode ser de Deus, irmãos? Ninguém. Então, nem eu nem vocês sabemos nada de Deus. Então, a única coisa, queridos, que nós podemos e devemos saber a respeito de Deus é como Ele se relaciona conosco. Como é que Ele se relaciona comigo e com vocês. E de Gênesis a Apocalipse, todos esses 66 livros, é a revelação de como Deus se relaciona comigo e com vocês. Aqui na Bíblia tem histórias, biografias, relatos históricos, como foi que Deus se relacionou com homens, com clãs, com tribos, com cidades, com nações, com famílias. Como é que Deus se relacionou com os seres humanos? Na realidade em que cada um desses seres humanos viveu. A única coisa, queridos, que nós podemos saber a respeito de Deus é como Deus quer se relacionar comigo e com vocês. E ele usou aqui essas 3 metáforas. A metáfora do pastor com a sua ovelha, da mulher com a moeda que ela tem em casa, e do pai com seus filhos. E é por isso que essa parábola do filho pródigo, ela é uma coisa muito preciosa que Jesus contou. Porque nessa parábola nós podemos definir como é que Deus quer ser conhecido por mim e por vocês. E você pode perguntar hoje à noite, pastor, como é que Deus quer ser conhecido? Como é que Deus quer ser conhecido por mim e por vocês? Diga assim para o seu vizinho, Deus quer ser conhecido como um pai. Deus quer se revelar a nós como um pai. A Bíblia diz que um pai tinha 2 filhos e o mais moço disse para o pai, essa, irmãos, é a história da humanidade. Essa é a minha e a história de vocês. E o mais moço disse para o pai, pai, me dá metade da minha herança, porque eu quero ir embora. E o pai deu essa herança. E alguns dias depois ele foi embora. E ele gastou tudo dissolutamente, irmãos. Será que não parece com a história de muitos de nós? Simplesmente foi embora da casa do pai e gastou tudo dissolutamente. Não deu relatório, não deu satisfação, fez o que quis, fez aquilo que o nariz mandava. E aí ele vivia lá, na terra dele, como Nababo, gastando dinheiro. E essa história que nós lemos aqui, queridos, ela é uma metáfora que Jesus quis revelar a nós,
como Ele quer se relacionar comigo e com você. Então, como é que Deus quer que você o conheça? Como é que Deus tem se revelado a nós, queridos? Deus tem se revelado como um pai. Não precisa você ir para dentro de uma pirâmide. Vocês sabiam que tem gente que vai para dentro de uma pirâmide? Tem. Para receber energia, porque é uma descarga de Deus. Para conhecer a Deus, você não precisa ir para dentro de uma pirâmide, querido. A relação que Deus quer ter com você não é uma relação de senhor e escravo, nem de rei e de súdito. Não é uma relação de poder. A relação que Deus tem com você e Ele quer ter é uma relação de pai. Só o Edinho disse aleluia. Você não tem pai não aqui? Quem que tem pai? Levante a mão aqui. Eu tenho. Me diz aqui uma coisa. Qual é a casa que tu chega 3:30 da manhã e abre as portas para ti? Sem perguntar, sem questionar, sem reclamar, sem censurar, sem nada. Só conheci uma casa que fez isso comigo. Foi a casa do meu papai e da minha mamãe lá no São Gerardo. Sabe qual foi a única pergunta que a mamãe me fez no dia que eu cheguei lá? Eu estava no fundo do poço, irmãos. Mamãe armou a rede, porque eu gosto de rede. Ela disse assim: meu filho está com fome. Queridos, a forma como Deus quer se relacionar e quer se revelar para a minha vida e para a vida de vocês é como pai. E nós estaremos pregando hoje, no outro domingo e no outro, sobre essa parábola. Essa primeira mensagem nós estaremos falando do pai, só do pai. Segunda, do primeiro filho que foi embora, e a terceira do filho que ficou em casa. E em falar a respeito dessa parábola, desse pai da parábola, nós estamos falando de Deus Pai. Nós vamos dissecar esse pai hoje à noite. Porque tem algumas coisas do comportamento desse pai que eu gostaria de chamar a atenção de vocês hoje à noite. Algumas coisas que são muito lindas a respeito desse pai. Em primeiro lugar, o pai dessa parábola é um pai com um conceito muito liberal do amor. É um pai que entende que o amor é alguma coisa que é livre. Queridos, o que me chama a atenção olhando para esse pai é que quando o filho diz assim: pai, me dá metade da herança. E a Bíblia diz que o pai deu. Ele repartiu a herança com os dois. Mas o que mais me chama a atenção aqui, irmãos, é que esse pai não disse uma só palavra entre o momento que ele deu o dinheiro e o tempo que o menino foi embora. Porque a Bíblia diz que o pai deu a metade da herança, mas só um tempo depois o filho foi embora. O pai ficou calado. Ele não disse nada. O pai podia ter dito: peraí, meu filho, não vai não. Quantos são pai aqui? Levante a mão. Já pensou teu filho decidido ir embora de casa? Já pensaram nisso? Hein? Eu ia entrar em crise, Paulo. Eu ia ficar meio doido das ideias. Esse mundo que está aí, meu filho, não vá não. Esse mundo fica aqui comigo. Mas o que chama a atenção nesse pai, queridos, é que em momento nenhum esse pai, em momento algum, ele negociou a saída do filho. Sabe por quê, irmãos? Porque o pai dessa parábola, assim como Deus, só acredita, Tiago, no amor que seja livre. Amor encabrestado não é amor.
Amor só é amor quando a porta de saída está sempre aberta. Quando você pode ir embora a qualquer momento. Não importa se é um amor entre pai e filho, não importa se é amor entre homem e Deus, o amor precisa sempre que a porta esteja aberta. É assim que Deus nos ama, queridos. E nós temos que aprender a respeito do amor. E aí eu quero falar aqui para as mulheres que estão aqui, que são casadas. Minha irmã, se você pensa que tem que amarrar o seu marido às custas de vigiá-lo, de patrulhá-lo, de segurá-lo, para que você não perca, eu tenho uma coisa lamentável para lhe dizer. Esse amor já foi perdido. Você precisa orar para que ele possa ser ressuscitado. Porque amor que é amor, você tem que deixar a porta aberta. Você tem que deixar a possibilidade da pessoa ir embora, se ela quiser ir embora. Sabe por quê, irmãos? Porque é o seguinte, o problema daquele menino é que ele queria a herança do pai. O problema daquele menino é que ele chegou para o pai e disse: pai, é o seguinte, eu quero a tua herança, eu não te quero. E não adianta a gente ficar com quem não quer a gente. O problema daquele menino é o seguinte, estão entendendo o que eu estou dizendo? É que o menino disse: pai, eu quero a herança. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não te quero. O problema é que tu é vivedor, tu é um velho, e todo dia eu fico esperando que tu morra, para eu ficar com a herança. Só que tu é um velho vivedor, tu não morre, velho. E eu já estou cansado de esperar a tua morte. E agora me dá a metade, porque eu não vou mais esperar que você morra. Me dá, porque é melhor eu ir embora com a metade da minha herança do que eu ficar aqui triste, angustiado, chateado. Queridos, aquele menino disse para o pai: pai, vamos me poupar do meu mal-estar. Deixa eu ir embora. E eu quero dizer uma coisa para vocês em nome de Jesus. Deus não quer ser amado por aquilo que Ele te dá. Se você está aqui hoje, porque você está buscando alguma coisa para Deus te dar, você está no lugar errado. Deus não quer ser amado por aquilo que Ele pode te dar. Deus quer ser amado por aquilo que Deus é. Deus quer ser amado por aquilo que Deus é. Nós temos um exemplo maravilhoso da palavra de Deus sobre isso. É o exemplo de Jó. Vocês lembram da história de Jó? O livro de Jó, ele não fala diretamente de Jó. O livro de Jó, ele fala da relação entre Deus e o diabo. O livro de Jó tem a ver de Deus e do diabo, não tem nada a ver com Jó. Porque o diabo pensava a mesma coisa. A Bíblia diz, irmãos, que Jó era um cara legal. E aí o diabo foi para ficar na presença de Deus. Está aí uma coisa que a gente pode imitar o diabo, ir para a presença de Deus, porque tem muito crente que o diabo está mais na presença de Deus do que é muito crente que eu conheço. Não aqui na Igreja Plenitude, Deus me livre, longe de mim, de estar falando de vocês. Tem crente por aí que o diabo vai mais para a presença de Deus do que eles. Está aí um negócio que vocês podem imitar o diabo, foi para a presença de Deus, todo alegre, serelepe. Ui, vou hoje. Aí Deus chegou e Deus disse assim: vocês sabiam que Deus, Ele tem orgulho de você? Diga assim para o seu vizinho: Deus tem orgulho de você. Deus tem orgulho de você, querido. Sabe, chegou todo serelepe o capeta. Aí Deus disse assim: olha, você viu esse capetão condenado, antiga serpente, Beelzebu? Você viu meu servo Jó, era reto, sincero, temente a Deus, se desvia do mal. Oh, glória! Deus chega também e diz assim: olha a minha serva Lourdes,
Veja como ela é uma bênção. Aleluia. O Mário, aleluia. Sabia que Deus se orgulha da gente? Ele é um pai orgulhoso. Aí o diabo, que tinha esse mesmo conceito, ele disse, lógico. É lógico que ele é assim. Você dá tudo para ele. Você cobre ele da tua bênção. Você protege a vida dele. É lógico que ele é tudo isso. Faz o seguinte, tira tudo dele para ver se ele não vai praguejar contra ti. Tira tudo dele para ver se ele não vai reclamar. Tira tudo dele para ver se ele continua essa coisa linda que tu acha a respeito dele. Aí Deus disse, tá bom, conheço ele. Pobrezinho do Jó, dormiu rico e acordou pobre. 7 filhos homens, 3 mulheres. Chegou o primeiro, disse assim, sabe Jó, teus filhos? Morreu. Aí chegou o segundo e disse, sabe Jó, aquelas juntas de boi, de camelo, morreu. Jó perdeu tudo, irmãos. Aí Jó, quando viu tudo perdido, Jó disse assim, nu eu vim, nu eu vou. Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ô crente abençoado, esse crente Jó. Aleluia! Jó não servia a Deus por aquilo que Deus dava, mas por aquilo que Deus era. E aí o diabo achou pouco. Diga assim, o diabo sempre acha pouco. Diga assim, o diabo nunca desiste. Ele é perseverante. Ele disse, tá bom. Passou na primeira prova. Agora fala o seguinte, o maior bem que uma pessoa tem é a saúde. Tu não tirou a saúde dele ainda? Ele disse, é verdade, tudo bem, você pode tocar na saúde dele, mas a vida dele você não vai tocar. Querido, a tua saúde pode ser tocada, sabia disso? Seus bens também pode, mas a tua vida está nas mãos de Deus. 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 Você está protegido. Aleluia! Querido, sabe o que aconteceu? Jó pegou uma chaga que foi da cabeça para os pés. Alguém já teve essa doença aqui? Levanta a mão, alguém que teve. Não, de ter doença da cabeça aos pés, uma ferida, minha irmã. Oh, glória a Deus. Aleluia. Povo com frio, é? Só não quero que desligue esses 3. Pode sentir calor aí. Vocês vão ter problema no céu, irmãos. Lá vai ser bem friozinho. Porque o inferno é quente. O inferno é o contrário do céu. Subentende-se que o céu vai ser frio. Prepara os casacos aí. Horrível, mas não teve vitória. E irmãos, aleluia. O cara amanheceu o dia que era uma ferida só. A Bíblia diz que ele pegava os cacos para se limpar. Sabe o que ele disse? Ele já tinha perdido tudo, acabou de perder a mulher também, a abençoada que ele tinha. O cara que tinha uma mulher daquela não precisava de inimigo. Ela disse, Jó, esse teu Deus não está com nada, te abandonou. E agora tu vai fazer o seguinte, Jó, faz o seguinte, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse, mulher, tu falas como louca. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, ele vai ser levantado. Aleluia. Glória a Deus. Pense que esse Jó conhecia o caráter de Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A minha pergunta para você é a seguinte. Se não tiver céu, se não tiver inferno, pastor, tem inferno, e se eu disser que não tem? Pastor, tem bênção, e se eu disser que não tem? Qual é a vantagem que você tem de servir a Deus? Qual é a vantagem que tem de ganhar pessoas, cuidar de pessoas, abrir células, GE, supervisionar? Tem vantagem? Eu digo para você que não tem vantagem nenhuma. Mas que o melhor presente que eu tenho para dizer para vocês que existe é o próprio Deus. É o próprio Deus. Querido, se não tiver vantagem nenhuma, Daniel,
Se não tiver nada disso, eu vou continuar servindo a Deus. Sei que não sou perfeito, não é longe disso. Eu não quero ficar na casa do meu pai por causa de herança. Eu não estou aqui por causa de bênção, irmão. Eu não estou aqui todo dia por causa de bênção. Não estou aqui para aquilo que Deus me dá. Estou aqui por causa daquilo que Deus é. Por isso é que eu trato as coisas de Deus com seriedade. Por isso que as coisas de Deus eu trato com seriedade. Nós não podemos estar aqui por aquilo que Deus nos dá. Nós temos que estar aqui a toda hora buscando a Deus para aquilo que Deus é. Mas o amor, queridos, ele precisa dessa fragilidade de deixar o outro embora. Porque, em primeiro lugar, aquele pai, ele tinha um conceito de amor muito liberal. Você não deve servir a Deus forçado. A qualquer momento você pode ir embora, você tem esse direito de ir. Nem eu e nem Deus podemos tirar de você esse direito. Segundo lugar, o pai dessa parábola foi extremamente digno, porque ele não tentou forçar o relacionamento em cima do filho, quando o filho estava no fundo do poço. Lembra? Que aquele menino pegou o dinheiro e foi embora para uma terra distante, gastou tudo. Querido, tem um ditado popular que diz que dinheiro não leva desaforo. Vocês sabiam que o dinheiro acaba? Diz assim para o teu vizinho, o dinheiro acaba. Herança acaba. Da onde só tira e não põe, acaba. Ele pagava a cervejada. Fechava o prostíbulo e pagava a conta das prostitutas. E foi gastando. E foi gastando. E foi gastando. E ficou sem nada. Vocês sabiam que quando a gente tem dinheiro, a gente tem amigos? Hein? Mas quando a gente perde tudo, a gente perde os amigos? Sim ou não? Quando você perde tudo, meu filho, os amigos vão embora. Tem uma colunista social aqui na cidade que saiu. Um dia eu olhei o jornal, cadê? Acabou-se. Liguei para uma pessoa que conhece, cadê a fulana? Não, saiu do jornal. O dono botou para fora porque ela fez isso, fez aquilo. Tenho certeza que aquelas pessoas que ligavam para ela, Edinho, não estão ligando mais. Aquelas pessoas que bajulavam não estão bajulando mais. Sabe por quê? Dinheiro acaba. E os amigos vão embora. O sucesso acaba, tudo acaba. Queridos, eu digo uma coisa para você. E ele ficou sem amigo nenhum. Lívio, o único amigo que ele teve, arranjou um emprego miserável para ele. Foi cuidar de porcos. Você sabia que ele era judeu? Judeu odeia porco, animal imundo, querem ver. E aquele menino, um amigo que ele teve, Tiago, foi levá-lo a cuidar de porcos. E ele ficava ali atrás de comer o que sobrava dos porcos. E aí eu fico vendo a dignidade daquele pai. Que ele não foi atrás do filho para dizer assim, meu filho, é o seguinte, agora tu está na pior, vem para casa, que eu tenho casa para você. Vem, meu filho. Eu vou lá em casa, tem, você está aqui, por que você está aqui? Sabe por que ele não fez isso, irmãos? Porque o amor só é amor, queridos, quando ele não acontece numa relação de necessidade. Amor que acontece numa relação de necessidade não é amor. Não é amor. Não é amor. É dependência. É extorsão. Amor que é amor só acontece quando a gente não precisa do outro. Não precisa nada dele. A gente só precisa do próprio amor dele. Sabe por que o pai não foi lá negociar o amor dele? Porque não seria amor, seria extorsão, seria interesse, seria necessidade. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele não foi capitalizar em cima da desgraça do filho. Ele não foi chegar lá dizendo como um herói, dizendo, quebrou, agora vem, que eu vou salvar você, não. Porque é muito fácil, quando uma pessoa está quebrada, falida, abandonada, empobrecida, é fácil a gente conquistar essa pessoa. Ela está fragilizada. E tem
igreja por aí que diz assim: vem, você está na pior, entrega a geladeira, que você vai melhorar de vida. Olha. Tem outros que dizem assim: você está na pior, sobe aqui 400 escadas, que você vai melhorar na vida. Vai lá e faz 232 semanas de oração. Queridos, quando uma pessoa está fragilizada, tudo que a gente mandar fazer, ela vai fazer. Mas não vale. Isso não é amor. O pai precisava que aquele filho caísse em si, mas sozinho. O cair em si é um processo que nós temos que fazer só a gente e só a gente. Sem qualquer manipulação, sem qualquer influência, sem qualquer algo externo. O pai estava longe, mas ele não estava mandando recado, ele não estava manipulando. E a Bíblia diz que aquele rapaz caiu em si. Que coisa linda isso. Terceiro lugar, que o pai não deu para o filho, não foi a metade da herança. O maior patrimônio que aquele pai deu para o filho era o testemunho que aquele filho tinha do pai. Foi aquilo que salvou o menino. O que foi que salvou aquele menino? Não foi a herança que ele levou. A herança que ele levou destruiu com ele. O que salvou aquele menino foi quando ele estava lá no fundo do poço. Ele se lembrou assim: eu tenho um pai, e o meu pai é bom. Porque até os empregados do meu pai comem melhor do que o que eu estou comendo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sabe qual é o maior patrimônio que nós temos do pai? É sabermos que Deus é bom. Vocês sabem qual é a maior riqueza que o povo de Israel tinha? Não foi as guerras que Deus deu vitória ao povo de Israel, porque eles perderam algumas. Não foi que Deus fez o povo de Israel uma poderosa nação, porque os gregos, os persas, os romanos foram nações muito mais poderosas do que a nação de Israel. O maior patrimônio, a maior riqueza que o povo de Israel teve, queridos, era o seguinte: quando os filhinhos, os pais reuniam seus filhos, eles diziam assim: olha, meu filho, vem cá, nós servimos um Deus que é bom e que é misericordioso. Nós servimos um Deus que é maravilhoso, um Deus que é poderoso. E aí eles contavam a história da Páscoa, da misericórdia de Deus. Eles contavam a história do dia da expiação, um dia que Deus perdoava os pecados. A maior riqueza que o judeu tinha era o testemunho do quanto Deus era bom e era misericordioso, queridos. Queridos, sabe qual é a melhor coisa que eu tenho na minha vida? A coisa que eu tenho melhor na minha vida é a memória que eu tenho de Deus. Porque um dia eu estive no fundo do poço. Um dia a videira deixou de florescer. Um dia os animais deixaram de dar cria. Um dia tudo começou a dar errado na minha vida. Mas um dia eu caí em mim também. E eu disse assim: puxa vida, eu estou aqui sem nenhum amigo, mas eu tenho um Deus que é bom, eu vou voltar para esse Deus. E é por isso que eu estou aqui hoje à noite, porque eu me lembrei que Deus me amava, que Deus era bom, que Deus tinha o melhor para a minha vida. Havia isso, a memória da bondade de Deus. E eu sabia que tinha uma redinha que eu podia armar na casa do meu pai. Lembra que eu falei aqui? Enquanto a gente tem pai e mãe, a gente tem uma casa para voltar. Felizmente, quando a gente fica órfão, a gente não tem para onde ir. Enquanto a gente tem o papai e a mamãe na terra, mesmo quando dá tudo errado, quebrou, faliu, o casamento acabou, não tem um amigo, mas a gente sabe que tem uma casa, que a gente pode voltar às 3:30 da manhã, e ele vai estar lá com os braços abertos para nos receber. Aleluia! E essa é a mensagem do Evangelho, queridos. Você pode voltar para casa a qualquer momento. Você vai encontrar um pai maravilhoso para te receber. Aquele menino lá no fundo do poço, ele pensou assim: eu tenho um pai que me ama. Eu tenho um pai que me ama. E até ele ensaiou uma estrofe, um parágrafo, que ele foi contar, ia dizer para o pai. E ele ensaiou o seguinte parágrafo, que ele ia dizer para o pai. Ele ia dizer assim para o pai: pai, pequei contra o céu e a terra.
pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe, faz comigo como tu faz com um dos teus empregados. E esse parágrafozinho, queridos, ele decorou. E ele voltou para casa. E isso é uma das cenas mais lindas que a Bíblia Sagrada narra. Aquele filho foi para casa. Ele foi sem sapato, ele foi esmolando, com a roupa rasgada, fedendo a cocô de porco, foi imundo. Ele foi sem honra, sem nada. Será que isso não é a história de muita gente que está aqui hoje à noite? E a Bíblia diz, queridos, que quando ele olhou lá de longe, aquele pai todo dia ficava no alpendre da casa, e ele olhou lá de longe aquele filho voltando, e ele viu aquele gingado dos braços do filho, e ele disse assim: é meu filho. Queridos, escuta o que eu vou te dizer aí, abre o teu ouvido, porque isso é uma pérola. Deus nunca, na Bíblia diz que Deus correu para coisa nenhuma. A Bíblia diz que Deus sempre anda no tempo certo. Deus nunca se apressou para nada. A única vez na Bíblia que diz que Deus correu foi quando Deus, aquele pai que é a personificação de Deus, quando ele viu o filho voltando, a Bíblia diz que ele correu, e eu posso ver aquela cena linda. Ele se agarrou com o filho ali, queridos, e ali ele beijou o filho. Enquanto ele estava ali beijando e agarrando, o filho foi dizer para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aí o pai interrompeu, e o pai disse: traga um boi cevado, traz um anel, traz a capa, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu quero fazer uma festa para ele. Queridos, a Bíblia diz que Deus nunca correu, mas Deus correu em direção daquele filho. Sabe por quê? Porque aquele filho tinha um valor maior do que os céus e a terra. Porque todo dia aquele velhinho ficava esperando que aquele menino voltasse. E no dia que ele voltou, ele não foi dizer nada. Ele não aceitou que o filho dissesse, porque na casa do pai você é sempre filho. Na casa do pai, você mesmo que tenha feito o que fez, Deus continua te amando, Deus continua te querendo, Deus continua te desejando, querido, aleluia. E esse é o Deus da Bíblia, queridos, que nos ama com amor e misericórdia, que nós nunca vamos entender. Não dá para entender, sabe por quê? Porque nós somos assim, bateu, levou. Mesmo como pai terreno, quando o filho volta, a gente quer passar um rela, quer fazer um discurso, quer dizer que tinha razão. É assim. Mas aquele pai não fez isso, sabe por quê? Porque é o menor sinal, queridos, de que tem um filho voltando para casa. Deus mobiliza céus e terra, os anjos, tudo por aquele filho. Porque não há nada nesse mundo que tenha mais valor para Deus do que eu e do que você. Quarto lugar, estamos terminando. Esse pai era um pai lindamente flexível. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque aquele pai teve dois comportamentos diferentes. E ele não era esquizofrênico nem bipolar. Ele não era doido. Com o filho que foi embora, ele deixou o filho ir, não foi nem bater papo com ele. Mas com o filho que ficou em casa, quando o filho questionou, disse: olha, pai, tu nunca me deu nada, tu nunca matou nenhum boi, veio lá de Itauá, acabado, magro e esquálido. Agora esse teu filho, não falou nem que era irmão dele, quando ele volta, esse bonequeiro aí, aqui na Igreja Plenitude não tem gente assim, né, que faz isso com os outros. Esse bonequeiro, esse cara aí gastou tudo que tinha, e o que não tinha, tem não. E agora você faz festa para ele? Por que esse pai teve esse comportamento, queridos? De conversar com o filho, disse: filho, vem cá, é assim não, teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Meu filho, não faça isso, vem cá, vem comemorar aqui. Por que para um ele silenciou e para o outro ele dialogou? Por quê, pastor? Pelo simples fato de que o outro ficou em casa. O outro estava em casa. O outro nunca decidiu ir embora, irmãos. E se ele estava em casa, significa que ele estava lá. Queridos, vocês sabem quem é santo? Deus é santo. Mas você sabe que é uma pessoa que tem a marca do santo? Vocês sabem quando é que a gente é santo? Será que, você me pergunta, será, pastor, que é uma pessoa que obedece todos os mandamentos? Não. Porque os fariseus tentaram obedecer e não conseguiram. Quanto mais tentaram, mais hipócritas ficavam, mais cínicos e mais demagogos. Pastor, será que uma pessoa que é santa é uma pessoa que alcançou um nível espiritual tão alto que não peca mais? Esse é santo? É não. Porque a Bíblia diz que no dia que a gente disser que não tem pecado, nós somos mentirosos. E a verdade de Deus não está em nós. Então, pastor, quem é santo? Eu vou dizer hoje para vocês. Quem é santo, queridos, é todo homem e mulher que ainda não desistiu de Deus. É todo homem e mulher que não desistiu de Deus. Você está aqui hoje à noite, você diz, pastor, minha vida está... Estou aqui da igreja, mas você não desistiu ainda de Deus. Sabe aquele menino que ficou em casa? Será que ele não teve vontade de ir embora? Será que a prostituição não atraía ele? Será que ele nunca foi tentado a tomar um gole de cachaça? Será que nunca passou uma mulher bonita na frente dele e ele teve vontade de ir embora? Teve, irmãos. Isso acontece com vocês, comigo. Mas ele ficou firme. Ele não era perfeito, aquele menino. Para ser santo não precisa ser perfeito. Tinha um bocado de defeitos. Era grosseiro, ignorante, era religioso, era hipócrita, não tinha amor, não entendia nada ainda do coração do pai. Que a Bíblia diz, no começo, que o pai repartiu para o irmão e para ele nem sabia nem o que tinha. Ele achava que era escravo. Olha, eu estou aqui há tanto tempo servindo. Ele nem sabia que era filho. Ele não tinha mentalidade de filho, era mentalidade de escravo. Mas o pai quis conversar com ele quando ele errou. Porque quem é santo, irmãos, não é quem nunca se sujou, é quem Deus está limpando todo dia. Não desista de Deus, querido. Não dê as costas. Não pegue a metade da sua vida e não vá embora. E não vá viver a vida como você quiser. Não faça isso não, meu irmão. Fica firme. Diga assim, Senhor, eu vou contigo até o fim. Não mole do duro, queridos. Quando o negócio apertar, quando você duvidar, quando o desinteresse bater, fica firme com Deus. Não queira ir embora, não. Tem gente, não aqui na Igreja Plenitude, tem gente que quer ir embora até quando vê as minhas más atitudes. Tem gente que se desestimula até quando olha para os defeitos do outro. Sabia disso? Tem gente que se desestimula com seus próprios defeitos, mas acha pouco, ainda olha para o Edinho e diz assim, mas o Edinho, não desista não, fica firme, meu filho, porque no céu vai ser do mesmo jeito. Você vai estar lá no céu, não é por causa de você não, é apesar de você, é por causa do teu irmão mais velho que te comprou, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Isso aqui não tem nada a ver com a gente, isso aqui tem a ver com Deus. Se você ficar na casa do pai tem diálogo. Tem ou não tem? Quando você está dentro da casa do pai, você pode ser confrontado. Quando você estiver com o pai, você pode ter diálogo, tem conversa. Você pode sentar na mesa, pôr os pratos a limpo, lavar a roupa suja. A gente acerta.
E isso é o que quer dizer Deus conosco. Isso é o que quer dizer Deus com a gente. O que quer dizer Deus com a gente é que na história da vida da gente, enquanto a gente está com Deus, Deus pode ir consertando a gente, amém? Uma vez um rapaz chegou para mim e disse: pastor, ainda estou fumando. Continua na igreja, meu filho, que um dia Deus te pega e Deus te cura e te liberta. Só tem uma chance para tu te libertar, tu ficar aqui. Se tu sair daqui vai ser pior. Te agarra com Deus, porque o segredo é esse. Vai ficando aí que Deus vai fazer a obra. Porque a Bíblia não erra. Ele diz que a obra que um dia Deus começou na tua vida, Ele vai completar, Ele vai completar, Ele vai completar, Ele vai completar. Vai ficando, que nesse papo que tu vai tendo com Deus, Deus vai te aperfeiçoando. Aleluia! Em último lugar, para terminar, esse pai, ele foi um exemplo de paternidade comprometida. Porque o filho disse assim: eu te sirvo como escravo a vida inteira e nunca recebi uma festa. Você nunca matou um boi para fazer uma festa comigo? Qual foi a resposta do pai? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Esse pai, que é Deus, ele é um exemplo de pai que tem uma paternidade comprometida, queridos. Tudo que é de Deus é meu e é seu. Diga assim para o vizinho: meu filho, tudo que Deus tem é seu. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? É porque tem muita gente nas igrejas se relacionando com Deus como se Deus fosse um Deus pagão, um Deus carrancudo, um Deus que a gente tem que dar um jeito para mover a mão de Deus. Tem até gente ensinando como mover a mão de Deus. Tem até pastor por aí ensinando como é que você tira as coisas do céu. Olha que imagem horrível as pessoas têm de Deus. Um Deus que parece um gaúcho de bigode, carrancudo, e que está lá no céu com raiva. E a gente tem que domar essa fera. Deus não é esse Deus. Deus é um pai bom. Deus é um pai generoso. Deus é um pai amoroso. Deus é um pai bondoso. Queridos, eu tenho 2 filhos que não moram comigo, porque no tempo que eu passei no mundo, diga assim para o seu vizinho: o tempo que você está fora do aprisco, você só faz besteira. Mas não é que os meus filhos sejam besteira, não é isso. É porque eu tive um casamento que não deu certo. E eu tenho 2 filhos, eles não moram lá em casa, mas às vezes eles chegam lá em casa. Já pensou? O Pedro chegando lá em casa dizendo: pai, eu posso abrir a geladeira e tirar o copo de leite? Meu filho, claro, a geladeira é sua. Pai, eu posso pegar o carro? Lógico, meu filho, o carro é seu. Pai, eu posso dormir nessa cama? Claro, meu amor, essa caminha é sua, meu bem. Irmãos, eu sou um cara cheio de defeitos. E se eu, defeituoso que eu sou, eu sei ser bom para os meus filhos, se eu sou um pai que tem uma paternidade comprometida, porque há 16 anos eu dou uma pensão para eles, e no próximo mês eu vou depositar direto na conta deles, porque ontem o mais novo fez 18 anos. Chamei os 2 e disse: meus filhos, papai ama vocês, e não só ama como confia. Abram uma conta no banco que eu vou depositar a pensão para vocês. Chegou a hora de vocês terem responsabilidade. Chegou a hora de vocês assumirem responsabilidades. E se até aqui vocês não fizeram besteira, eu tenho certeza que a partir daqui vocês não vão fazer também não. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu sou um cara todo defeituoso como eu sou, eu sei dar boas coisas para os meus filhos. Eu sei ser generoso com eles. Quanto mais Deus, tudo que Deus tem é dos seus filhos. Aquele filho não sabia, não conhecia Deus assim. Tem uma música do Gilberto Gil que diz assim: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que lamber o chão.
Misericórdia. Querido, você não precisa lamber o chão para falar com Deus. Você não precisa comer o pão que o diabo amassou para falar com Deus. Porque Ele é um Deus amoroso. Nós somos a alegria do coração dEle. O filho disse assim: eu não vou. O pai disse: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Vai para a festa, cara. Teu irmão estava perdido e voltou. Entra lá, vai no meu guarda-roupa, pega minhas coisas, porque o que eu tenho é teu. Jesus, que fala melhor do que o Gilberto Gil, ele disse assim: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que dizer assim: Pai nosso, que estás nos céus. Só ouvi um aleluia? Você não precisa lamber o chão para falar com Deus. Você chama Ele de Pai e diz assim: Pai nosso, porque você não é egoísta. O Pai é meu, mas é do Daniel, é de vocês também. Você tem um Pai que você pode chamar de seu. Você tem um Pai que você pode chamar de seu, querido. E a lógica do Evangelho, e a mensagem do Evangelho, e aquilo que o Evangelho nos fala é isso: de que nós temos um Pai que nós podemos chamar de nosso. Um Deus que não poupou o seu Filho único. Um Deus que a coisa que Ele tinha de melhor Ele deu para salvar a minha vida e a sua, querido. Ele deu o seu Filho unigênito. E Paulo diz assim: se Ele nos deu o Filho, por que não nos daria juntamente com Ele todas as coisas? Veja-se, querido, não como esmoléu, um mendigo batendo na porta de Deus. Veja-se como um filho na casa do Pai. Porque você é assim e Deus te vê assim também. Agora, para alguns de vocês que são filhos, Ele está esperando que você volte para casa. Ele está esperando que você caia em si, e que você possa voltar para casa, porque Ele quer fazer uma festa, porque Ele tem um boi gordo. Você está comendo o pão que o diabo amassou, você está comendo o resto dos porcos, você está comendo e vivendo aonde não era nem de longe o que Deus sonhava para a sua vida. Você está vivendo uma vida longe de Deus, e tem sido uma vida miserável, e você precisa voltar hoje para a casa do Pai. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quando nós estivermos adorando a Deus agora, queria saber se hoje à noite aqui tem alguém que diz assim: pastor, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus que é Pai. Eu tenho andado longe dele. Lá atrás já tem uma mão levantada ali. Deus te abençoe. Vem para frente. Traz aquele menino lindo que está ali atrás. Ali, levantou a mão aqui com a camisa, parece camisa do Fluminense. Aleluia. Quem mais hoje à noite vai dizer que está caindo em si, que é esse Deus? Levanta a tua mão, aonde quer que você esteja. Levanta bem alto. Você vai dizer: Deus, eu te quero Jesus para mim. Quem vai fazer a decisão nessa noite em nome de Jesus? Pode sair do teu lugar enquanto nós adoramos a Deus. Vamos adorar o Senhor, queridos. Enquanto nós adoramos a Deus, sai do teu lugar e vem entregar a tua vida a Jesus. Pro céu. Deus me ama. Se estou fora
Deus me amou tanto e entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Em seu lugar, Deus te ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. Deus te ama. Deus e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Oh, aleluia. Me ama. E o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me Te ama, te ama, te ama, te E Ele está ama, sempre te ama, querido. abertos pra mim. Oh, aleluia. Querido, se é a mensagem do Evangelho, se hoje a Bíblia fosse perdida, só restasse o capítulo 15 do livro de Lucas, as 3 parábolas, seria o suficiente para nós entendermos a dimensão, a profundidade desse amor. Ninguém entende, não dá para entender da vida. Como é que um cara como eu, pisador de bola, fui pro mundo, irmãos. Gente, eu fui pro mundo, Tiago, esqueci de Deus, não dava mais conta da minha vida. E aí Deus nunca desistiu de mim, meu irmão. E aí Deus ainda sonhava com um ministério para mim. Isso é muito amor, não dá para entender. Eu merecia pancada, tive um casamento destruído, voltei para Jesus. Se eu fosse Deus, eu tinha mandado cortar no tronco e dizer assim: você vai ficar eunuco, você não vai ter mais a possibilidade de ter uma nova família. Deus me deu uma mulher, uma nova chance, irmãos. Deus me deu filhos lindos, me deu uma família linda. Sabe por quê? Porque Deus me ama com um amor incondicional. Deus ama vocês, sabia? Olha aqui para mim aqui, ó. Olha aqui no meus olhos. Deus ama vocês. Traz aqui, esse é abençoado. Vem aqui para frente, ó. Escuta aqui, vem cá, ó. Traz para cá. Aqui, ó. Deus ama vocês. Viu? Vamos fazer oração comigo, bora? A Bíblia diz que quem crê no coração e confessa com a boca tem um valor para Deus. Você vai dizer assim, ó, presta atenção. Repete comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Nessa noite eu caí em mim. Que eu sou um filho. Pródigo. Mas eu estou voltando para casa. Faz comigo. O que tu fizeste com aquele filho da Bíblia. Mata o boi, faz a festa, põe o anel de honra, a capa, e me recebe com amor e com todo carinho. Senhor, perdoa pelo tempo que eu fiquei longe. Perdoa pelo tempo que eu fiquei longe. Diga. E me recebe no teu aprisco e no seio da tua casa. Que é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Pai bendito,